boa tarde para todas as pessoas. Essa é a nossa roda de conversa de número 84 e hoje a gente vai falar sobre os impactos da pandemia nas assembleias e nos conselhos gestores. Então, a nossa pergunta hoje, né, para a gente poder discutir, é como está a participação social nos CAPs, nos serviços da rede de atenção psicossocial como um todo. Todo mundo sabe que a Frente Estamira também é um projeto de extensão do NUPSAM, e para que a gente possa compartilhar essa coordenação da roda comigo, eu convido o Matheus Gouveia, que é residente multiprofissional do IPUB. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos e todas. Hoje nós estamos trazendo a roda de conversa da Frente Estamira de CAPS. Eu sou Matheus, sou residente multiprofissional do IPUB, assistente social, participante da Frente Estamira e profissional do cenário de prática do CAPS Maria do Socorro. A Frente Estamira vem sendo criada nessa conjuntura de desmonte, de ataques das políticas públicas de saúde mental, e tem um papel importantíssimo de estimular debate nessa pandemia, de resistência, de forma criativa, trazendo esses debates online toda terça-feira, entre 5 e 6h30, né? A gente vai botar na roda do chat também uma lista de presença para quem quiser confirmar a presença de hoje, no futuro poder acumular também certificados e possa mostrar que estava nesse debate, nesse tempo. E, como o Leandro disse, hoje nós estamos trazendo um debate que liga diretamente esse cenário bem complexo que a gente está vivendo hoje, né? Esse impacto da pandemia para a participação social das assembleias, dos conselhos gestores, nos nossos CAPs. Assim, a gente traz essa pergunta, né? Como anda a participação social no CAPS, aonde vocês frequentam o trabalho? Para a roda de hoje, iremos passar para os nossos convidados, primeiramente, as palavras iniciais, e vamos abrir, como sempre, para a contribuição coletiva, abrir para a fala, para levantar a mão, quem quiser, para a gente fazer essa roda coletiva girar, tá bom? Hoje temos como convidados a Bruna Romano, terapeuta ocupacional, professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ e pesquisadora das temáticas populares que a gente vai falar hoje. Temos também o Mauro Jorge, usuário e membro do Conselho Gestor do CAPS Franco Basaglia, também a Vera Lúcia Caldeira, familiar do CAPS Maria do Socorro, nossa representante eleita do Fórum de Saúde Mental da CAP 21 também, de segmentos familiares. André Luiz, familiar do CAPS São Pedro da Aldeia, e o profissional Rafael Calazans, assistente social, coordenador técnico do CAPS AD, Miriam Maqueba. Eu vou passar a palavra agora para a Bruna. Seja bem-vindo todo mundo. Um abraço. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui para esse bate-papo com vocês sobre esse tema que para mim é tão importante. A incumbência, né, o que o pessoal me pediu é que eu fizesse uma fala inicial de uns 5 a 8 minutos, tentando falar um pouco sobre esses dois dispositivos, né, a Assembleia e o Conselho Gestor. Então, só rapidamente, né, o meu interesse por esse tema veio da época que eu trabalhava em CAPS. Hoje eu não estou mais trabalhando diretamente na rede, né, mas durante todo o tempo em que eu trabalhei em CAPS, eu sempre estive muito envolvida com os espaços de participação e sempre eles mexeram e mobilizaram muita coisa em mim, né? Então, a partir daí, eu fui me interessando cada vez mais, né? Fui lá companheira do Mauro na criação do Conselho Gestor do CAPS, aprendi muito nesse processo, né? Mauro foi uma das pessoas que contribuiu para eu ter vontade de discutir esse tema no doutorado, né? Então, para começar, assim, é primeiro dizer o quanto que esse tema é caro e o quanto eu acho importante ele estar literalmente na roda, né? E aí, para a gente começar a fazer essa discussão, né, eu acho que é importante a gente partir da ideia que quando a gente usa essa palavra participação, ela por si só diz um monte de coisa, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma ouvidoria, que a gente só vai lá e faz uma reclamação, isso é um tipo de participação. Mas o conselho gestor, que é um espaço em que a gente senta todo mundo junto para pensar juntos uma solução, também é participação. Só que o tipo de cidadão, né, de cidadania que a gente fala quando faz uma ouvidoria ou um conselho gestor são totalmente diferentes.
porque o nível de interferência que a pessoa tem naquele serviço é totalmente diferente, né? No conselho gestor, ela está pensando junto. Então, a primeira coisa, né, a primeira contribuição que eu acho importante fazer para a nossa conversa é para, sempre que a gente estiver falando, lá no CAPS tem um espaço de participação, isso não basta. Como é que ele funciona, como ele está organizado, de fato as falas circulam, de fato as decisões tomadas conseguem tomar corpo, porque às vezes a assembleia funciona super bem, a discussão flui super bem, mas a gente não consegue se organizar para que aquela decisão vire uma ação, né? Então, a primeira contribuição é, quando a gente falar participação, sempre a gente pegar a lupa e olhar, participação como? Em que contexto? Quem fala? Quem é ouvido, né? E aí, partindo mais diretamente para essa conversa da gente distinguir o que é a Assembleia e o que é o Conselho Gestor, né? A mesma coisa a gente pode pensar, né? Existem várias maneiras diferentes, por exemplo, de se organizar uma Assembleia ou um Conselho Gestor, né? Mas em termos gerais, o que dá para dizer? A Assembleia é um espaço mais geral, né? Em que todo mundo fala, todo mundo tem um espaço ali para discutir juntos, né? Algumas pessoas que estudam esse espaço falam de um espaço como um espaço de cuidado também, não só um espaço de organização política, como um espaço de convivência. Então, a Assembleia são espaços mais amplos, né? O Conselho Gestor, por outro lado, ele é um colegiado, né? Com menos pessoas, com representantes, geralmente representantes eleitos, que estão ali um pouco para tentar colocar mais a mão na massa e fazer com que a gestão do CAPS efetivamente possa acontecer de forma participativa. Às vezes as duas coisas se misturam um pouco, né? Ficam meio parecidas. Mas eu acho que uma distinção importante que é legal fazer, uma delas é que o conselho gestor ele tem um caráter um pouco mais mão na massa, né? Então, muitas vezes a gente discute lá na Assembleia e não consegue colocar adiante. Se tem um conselho gestor, o conselho gestor vai ser essa organização que vai falar, olha, lá na Assembleia a gente discutiu isso, como é que a gente vai resolver, né? Um outro aspecto que é importante do Conselho Gestor é que, como ele lida mais diretamente com assuntos mais de mão na massa, né? Muitas vezes no Conselho Gestor a gente precisa estudar mais profundamente, por exemplo, como acontece o financiamento do CAPS, como acontece a gestão dos serviços. É claro que nas assembleias a gente faz isso também, né? Mas vou dar um exemplo para vocês. A gente está discutindo lá no Conselho Gestor, onde eu faço parte, estudar o contrato de gestão da unidade com a OS. Então, isso é uma especificidade que talvez na Assembleia não se consiga fazer. Mas o Conselho Gestor acaba tendo um pouco esse papel de aprofundar, né? Um outro papel que a gente tem pensado, falo a gente porque a minha pesquisa também eu não estou fazendo sozinha, né? Minha pesquisa tem um monte de gente ajudando, os usuários, né? Os espaços onde eu estou. Uma outra coisa que a gente tem pensado que o conselho gestor é importante é que, às vezes, quando os usuários, né, os familiares, precisam ser representados frente a uma instituição, por exemplo, está tendo problema de alimentação, a comida não está de boa qualidade. E aí a Assembleia pode, por exemplo, querer fazer um abaixo-assinado para enviar para a OS. Tem ficado claro para a gente que quando tem o Conselho Gestor como uma entidade representativa que possa ali representar e apresentar, por exemplo, esse abaixo-assinado, isso traz uma força política diferente, né, para aquele movimento que veio da Assembleia. E aí, para finalizar, né, muito rapidamente, uma parte da minha pesquisa foi justamente perguntar para os CAPs, antes da pandemia e durante a pandemia, como é que estava esse funcionamento, tanto de assembleia como de conselho gestor. A gente fez um formulário online, né, e a gente teve resposta de mais ou menos 50% dos CAPs do município do Rio. A gente só fez no município do Rio. E aí chama atenção um dado que dos CAPs que responderam, só um não fazia assembleia com frequência, os outros todos faziam.
conselho gestor, no entanto, só 4 tinham, né? Só 4 afirmaram ter esse tipo de organização. E aí, acho que fica uma dica aí para a gente de que é alguma coisa que a gente está precisando discutir mais nos nossos serviços, porque me parece, né, por essa explicação que eu dei sobre os 2 espaços, fica claro como eles são espaços que se complementam, né? Um alimenta o outro, né? Então, assim, acho que a gente tem a ganhar a participação popular, né? A participação dos usuários, dos familiares e dos profissionais tem a ganhar quando a gente usa essas 2 formas de participação, assim. Então, talvez seja alguma coisa para a gente ampliar, né, aqui nos nossos serviços no Rio. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta a falar. Muito bom, Bruna. Muito bom mesmo. Eu vou passar a palavra agora para o Mauro de Jorge, do CAPS Franco Basaglia, para falar um pouquinho da sua experiência. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Oi, Bruna. Oi, Bia. A minha experiência como conselheiro gestor vem desde o início da implantação do Conselho Gestor aqui no CAPS Franco Basaglia. Ele nasceu em 2018 com uma demanda de usuários e, a partir daí, nós viemos construindo um espaço muito importante num período muito difícil, num período de desmonte dos CAPs, onde o Conselho Gestor trabalhava bastante na parte patrimonial e na parte de serviços. E agora, com uma retomada de todos os profissionais aqui do CAPS do Franco, a gente já está pensando num novo estatuto que abrange mais participantes, principalmente dos profissionais. Quanto à pergunta de como está sendo a participação social, nós temos tido dificuldade com os familiares. Eles se afastaram no período da pandemia e não retornaram. Isso faz uma falta muito grande, porque é uma parte do tripé que sustenta o Conselho. E os familiares estão bastante arredios. Nós não sabemos muito bem o que é. Tem sido dado espaço em reuniões de família aqui no CAPS, mas ninguém tem se interessado em participar do Conselho Gestor. O que nós estamos procurando agora, nesse ano de 2022, que vai ser o ano de eleições nossas também, é uma participação muito maior dos usuários e dos profissionais, e tentar chamar realmente os familiares. Na experiência do nosso Conselho Gestor, o usuário tem tido uma participação muito importante. A gente tem conseguido, como a Bruna falou, começar a estudar o contrato da OS, começar a ver o accountability do CAPS, para saber o que o CAPS realizou no ano de 2021 e o que o CAPS pretende para 2022. Então, o Conselho Gestor está sendo bastante atuante e essa experiência é uma experiência, para mim, muito interessante, porque eu venho do mercado financeiro, onde a visão humanística é um pouco deixada de lado. Então, o Conselho Gestor, como ela coloca na frente de tudo a questão humana, isso para mim tem sido muito importante para que eu consiga fazer com que esse próximo estatuto que está a meu cargo seja mais inclusivo e seja mais participativo. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Mauro. Agora que você já deu a deixa, né? Falou um pouco da experiência do CAPS, você está no Franco, a gente vai chamar também os representantes dos familiares, né? Dona Vera Lúcia Caldeira, familiar do CAPS Maria do Socorro, representante eleita do nosso Fórum de Saúde Mental da CAP 21. Boa tarde a todos e a todas. Olha só, esse pessoal dessas OS
Tem pessoas que são muito simpáticas, que cuidam dos pacientes muito bem, mas tem uns que olham assim, parece que está com nojo, sabe? Teve um dia que eu discuti até com uma funcionária, ela falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou Vera Lúcia, representante do CAPS daqui da Rocinha. Aí ela, eu falei, eu sou representante. Minha irmã é paciente daqui. Ela está nessa luta desde 19 anos. Ela tá na época, ela estava com 67 anos. Entendeu? Então, a gente tem que chegar, as pessoas também têm que se comunicar. Porque se chama um familiar, vai ter uma reunião. Eu não posso porque eu vou trabalhar. Aí você desce para a reunião, a pessoa está sentada lá na rua conversando. Entendeu? Está faltando uma série de remédios para os pacientes. Tem uns pacientes aqui que vira zumbi, fica amarrado, porque não tem esse remédio. Eu chamo para fazer a baixa-assinada, para ligar para o 1746. Eu falei, esses remédios que os filhos de vocês tomam, a minha irmã não toma, não. Quando a minha irmã ficou doente, ela tomava quase 30 comprimidos. Hoje, graças a Deus, ela toma só 6 durante a noite. Entendeu? Então, vocês também têm que colaborar, gente. Vocês têm que ir lá para participar da reunião. Nós tínhamos um grupo aqui no CAPS que funcionava maravilhosamente bem. Aí veio a epidemia e acabou tudo. Entendeu? Nós temos que formar esse grupo novamente, ou com as mesmas pessoas, ou com novos familiares. Não vou falar mais, não, senão ninguém mais fala. Mas é super importante te ouvir, Vera, né? Isso que você está dizendo. Ou seja, com a pandemia, o espaço que tinha para o grupo se mobilizar e reivindicar o que era seu de direito foi perdido. Foi perdido porque não podia ninguém ir para lá, porque aqui na Rocinha tem de tudo, né? Aqui tem todas as doenças que você imaginar que ainda vai nascer, aqui tem. Ela chega primeiro aqui. É sério. Entendeu? Então as pessoas ficaram com medo de sair. Eu tenho um portão aqui largo, meu portão ficava aberto, o pessoal não me chamava, não, já entrava de portão adentro, que a porta ficava aberta. Agora, em 2 anos, ele está trancado. Agora, quem quer falar comigo tem que me chamar. Entendeu? Porque aqui a gente é uma família. O favelado, ele é uma família. Se um não tem um remédio, você tem esse remédio para emprestar, quando eu receber, eu te dou. Entendeu? Então, nós somos uma família. São a família dos pacientes do CAPS da Rocinha. Eu não sei se nos outros CAPS são assim, mas aqui na Rocinha funciona desse jeito. Vamos fazer uma festinha, comemoração, você vai trazer o quê? Eu vou trazer um bolo, vou trazer um refrigerante. Cada um leva uma coisa, e quem não leva nada também come. Você entendeu? Então, aqui a gente é uma família mesmo. É uma família. Essa equipe, então, que a gente está com ela há quase 11 anos, muita gente foi embora. Mas ainda sobraram algumas. Elas são família da gente. Se eu não levo minha irmã, ela tem que ir quinta e sexta. Se eu não levo ela quinta e sexta, me liga, por que ela não veio? Porque eu tive que sair, eu fui para uma reunião, eu fui para o médico, entendeu? Então, eu estou falando da minha parte, da minha CAPS, como funciona. Eles são muito bem tratados, se um faz xixi, o outro vai lá, vamos tomar banho, vamos trocar de roupa, entendeu? Não sei nos outros locais como é que funciona, mas aqui na Rocinha funciona assim. Tá joia, Vera. Muito obrigado, dona Vera. Eu vou passar um pouquinho a palavra também para o familiar André Luiz, Pedro da Aldeia, falar um pouco da sua experiência, o que você quer trazer. Então, sobre essa questão, aqui na nossa realidade de São Pedro da Aldeia, a gente já teve momentos melhores de participação. No caso dos familiares, que eu sempre foco muito nessa questão, né? A gente fica buscando isso daí dentro das nossas limitações. Eu não sou muito... Eu tenho a iniciativa de estar comparecendo, mas não tenho muito... E a gente tento, né? Chamar as pessoas, né? Mas chega uma hora que
Então, aí eu participo da minha pessoa mesmo também. Recentemente teve aqui em São Pedro da Aldeia um evento de saúde mental aqui com a nossa coordenadora de saúde mental aqui, a Rosemary, que é ligado aí à Conferência Popular, né? Uma etapa da Conferência Popular, e a gente estava justamente formulando ali a participação de familiar estava pequena, né? Tinha muitos profissionais, né? Sempre tem bastante profissionais participando, né? Então a coisa é essa. E uma das coisas que eu procurei focar lá também são os canais de os canais que a gente pode estar recorrendo, né, para estar buscando a melhora do serviço. E aqui que a gente constata é que esses canais não funcionam, não são efetivos. Baseado nesse evento agora, eu vou procurar voltar a saber sobre conselho municipal, que a gente falou lá, porque quando foi levantada essa questão desses canais de Ministério Público, esses outros dispositivos que foi mencionado aqui, de um conselho gestor. Conselho gestor a gente nunca teve, assembleia a gente já teve, há algum tempo atrás, independente de pandemia, sabe? Que essa questão da participação de familiar aqui, eu não associo muito a questão da pandemia, porque ela já vinha enfraquecendo de algum tempo, né? Aí a pandemia realmente foi aí, né? Aí em todos os sentidos, né? Até seria interessante os familiares estarem tentando se reagrupar de alguma forma para poder retomar os serviços que foram muito prejudicados pela pandemia, né? Ver o que está acontecendo de fato, que, como é que uma coisa pode estar sendo colocada em substituição a outra que não esteja podendo acontecer e tal, né? No Então, CAPS lá da sua esposa, até acontecido a assembleia, André? não, a Assembleia, como eu estava falando, antes mesmo da pandemia já tinha, entendeu? Já tinha começado a enfraquecer. Já teve momentos de bastante vigor, assim, teve algum momento de vigor e tal, mas há muito tempo atrás foi decaindo. Aí com a pandemia realmente aí a coisa. Eu costumo dizer que a pandemia foi devastadora para a saúde mental, né, gente? Todos. Não tem nem notícias da assembleia, de como tá, né? Não, notícias eu até tenho, eu sei que não está acontecendo mesmo, entendeu? Não está Sim, acontecendo. mas Não. quando eu digo não tem nem perspectiva de que ela possa voltar a acontecer. Eu não estou vendo perspectiva ainda não estou vendo não. Aí nessa conferência, aí a gente voltou a falar disso, né? E aí ficou uma proposta, assim, que até, no meu ver, poderia ter sido melhor detalhada, só, né? E o CAPES promover ações, né? Porque a gente estava formulando proposta para a Conferência Nacional, né? O CAPES, aí a gente colocou uma proposta lá do CAPES, promover ações que possam estar expandindo essa participação do cidadão, né? Do cidadão de forma geral e dos familiares, né? Mas aí ficou uma coisa vaga, o que exatamente vai ser feito e tal, né? E essa já passa a ser a questão, né? A questão já passa a ser essa, quais os passos mesmo que a gente tem que dar para conseguir. Agora eu quero falar assim, uma coisa que eu acho interessante, nessa modalidade que a gente está tendo, que a gente está tendo contato com o pessoal do estado todo, e aí eu tenho uma realidade de cidade pequena, e assim, eu fico tendo ideias, né? Eu fico pensando o que pode ser feito e tal. Eu tenho essa característica aí. Aí as coisas, às vezes sai coisa meio doida, né, e tal, sai tudo, né? Mas aí eu fico pensando para a cidade pequena, onde, por exemplo, você não consegue mobilizar, parece que é uma impossibilidade física mesmo da coisa, né? Então eu fico pensando em agregar todo tipo de, de pessoas que lidem com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Por exemplo, tem familiares de autistas, né, que a gente vê, por exemplo, o pessoal faz uma coisa ali voltada para autistas, outro faz uma coisa voltada para
para o transtorno severo, que é o caso da gente, né, do CAPS e tudo. E eu fico pensando se isso não pode ser agregado, sabe, entendeu? Porque você tem uma pessoa lutando ali por uma coisa, outra pessoa lutando ali por outra coisa, tipo, uma tá sozinha, a outra tá sozinha, né? Para a realidade de cidades pequenas, eu acho que esse pode ser um caminho, entendeu? Eu acho E que é esse isso. pode ser um caminho interessante mesmo, nessa questão, né? Como a Vera, de liderança, né? Alguém de liderança que possa reunir as pessoas, organizar esse movimento aí de representatividade. Muito legal, André. Eu acho que né, você está dizendo que a participação aqui na frente e esse compartilhamento com outros municípios vão dando ideias. Essa é uma das propostas da frente, que a gente possa compartilhar para que a gente possa ter ideias. A gente vai ter outras falas e depois eu tenho até algumas perguntas para a Bruna, assim, né? Acho que a gente pode dizer como que monta o conselho gestor, né? Como é que você faz essa eleição, né? Mas aí eu queria acentuar esse ponto, eu não sei até que ponto existem pessoas, sabe? Eu acho que numa realidade menor vai realmente ficando mais escasso, pessoas mesmo, entendeu? Aí eu fico pensando se você agregando coisas afins, porque eu observo isso na nossa realidade aqui. Tem uma pessoa batalhando uma coisa ali que de repente tem uma certa afinidade, né? Que lida com pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Eu fico pensando que isso pode ser um caminho. Eu vou buscar isso e vou buscar também tá vendo como é que está funcionando agora o Conselho Municipal, né? Porque mudou a gestão e até o momento eu não sei, porque em determinado momento eu busquei e não, praticamente não estava existindo, eu vou ver como é que está agora. Tá, muito obrigado, André Correia, por essas informações, compartilhar um pouquinho do seu município. Vou passar a palavra agora para a Paloma, que é do CAPS Ademir Ngamaqueba, usuária do serviço. Por favor, fique à vontade. Boa tarde. Meu nome é Paloma Victorino e sou uma das primeiras pacientes do Maqueba. Eu vim falar que aqui no Maqueba a gente está sem recursos de remédios. A casa está muito ruim aqui, aqui embaixo alguns quartos está lá em cima do teto, está rachando, entendeu? Os remédios, eu tomo os remédios, eu levo para casa, tem alguns remédios que não tem, entendeu? E assim, comida também, às vezes vem comida, às vezes não vem. E assim, muita coisa está faltando aqui no Maqueba. E esse Maqueba é muito importante para mim, entendeu? Eu tenho 7 anos nesse Maqueba, fui uma das primeiras pacientes. Não foi daqui de Ramos, Maqueba na época era de Bom Sucesso. E eu estou muito triste com o que está acontecendo hoje em dia, né? Por causa dessa pandemia também, não sei se é por causa dessa pandemia. E eu estou muito triste com o que está acontecendo, entendeu? Eu falei, não, essa reunião eu quero participar, para me falar um pouco como é que tá o Maqueba, que, entendeu? Às vezes, só Jesus. Fala um pouco da história, às vezes, que você estava para fechar o CAPS. Né? O CAPS, também um pouco o CAPS, na época, quando o CAPS ia fechar o Maqueba, estava grávida da minha filha, estava com 4 para 5 meses, estava com uma barriga imensa, eu fiz a barriga da minha filha. Não sei porque, por ser na cidade fazer recurso lá, né? Ganhei spray na cara. Nós fomos passeátrica, entendeu? Eu ganhei bandão para o CAPS não fechar, de polícia lá para o CAPS não fechar. Ganhei spray na cara, ganhei soco. Eu grávida da minha filha, Maqueba não fechar. Maqueba é muito importante para mim, porque o Maqueba não fechar, eu vou fazer o que eu puder, um pouco que eu possa ajudar, entendeu? As assembleias, né? E a assembleia também, toda a assembleia aqui do Maqueba eu participo, eu não deixo de participar, entendeu? Toda a assembleia eu não deixo de participar. E é assim, gente. Alô, mas as assembleias seguem acontecendo? Oi?
As assembleias estão acontecendo? Não, realmente estão sim. Está acontecendo sim. Durante a pandemia parou de ter assembleia? Oi? Durante a pandemia, vocês pararam de ter assembleia ou Não, continuam tendo? continuo. A gente continua tendo, não tem essa epidemia, não. Só botar máscara, passar álcool na mão, a distância, entendeu? A gente está fazendo, sim, realmente, a nossa assembleia. Tem uma coisa, né, que durante a pandemia muitos serviços se restringiram, fecharam, né? E o Maqueba teve que discutir isso e os usuários ocuparam CAPs, né? A gente, no início algo assim, vamos, alimentação, como é que vai ser, estrutura precária, né? E os usuários bateram no peito e falaram assim, não, o Maqueba é nosso. Sinto te dizer, e eles dormiram na frente do CAPs, né? Assim, acho que simboliza um pouco de como, né, não parar as assembleias, né, no sentido de ser um espaço coletivo de luta, de mobilização, num contexto em que, né, gerou muita desassistência, né, agudizou a precariedade, corte de trabalhadores e trabalhadoras, corte de salário, né, essa histórica, né, esse movimento histórico do CAPES, né, de ser um CAPES que faz pactações políticas, né, mobilizações políticas, que incluem os usuários, fez toda a diferença nesse sentido, né, de dizer que, inclusive, olha, não dá para fechar o Maqueba, porque só o Maqueba que se mantém aberto como um dos poucos espaços que garante acesso, né, a essa população em que Paloma, né, acho que quem já passou pelo Maqueba em algum momento já ouviu falar da Paloma, né, Paloma? Verdade. Muito famosa, né? E aqui é a Frente Tamira, né, de CAPES, é um coletivo que reúne familiares, usuários, trabalhadores, né, do CAPES do Brasil todo. A gente está aqui para poder contribuir com essa discussão. É um coletivo muito parceiro nosso aqui do Maqueba. Leandro, só uma coisinha, só uma observaçãozinha sobre a participação aqui que você perguntou das assembleias, tá? Eu só quero pontuar que está existindo o grupo familiar online, tá? Ele não deixou de funcionar, está existindo, tá? Teve uma participação menor, está diminuindo a participação também, mas que está tendo grupo familiar online, a gente tem conseguido manter, tá? O online tem sido uma opção em alguns lugares, né? A questão é como que a gente garante a participação de todos, porque fazer online também não é algo simples, né? Nem todos têm acesso à internet, a questão da exclusão digital é algo que a gente veio discutindo ao longo do tempo aqui na Frente Tamira, especialmente por nós sermos e termos as nossas atividades principalmente da modalidade online. É isso aí, foi ótimas falas aqui. O Rafael acabou não apresentando, falamos junto com a Paloma, né, Rafael? Se você quiser falar alguma coisa a mais. Rafael Calazans, assistente social, coordenador técnico do CAPES AD Miriam Maqueba. Eu acho que, se você quiser falar alguma coisa a mais também, Rafael, fica à vontade. E eu acho que depois a gente pode abrir para a roda, né? Para a gente conversar, tirar dúvidas um com o outro, fazer perguntas. Fique à vontade. Rafael, você quer falar alguma coisa? Eu acho que é só importante, assim, né? Sou super contemplado aí pela fala da nossa militante aqui, a Paloma, mas é que a gente vive hoje uma retomada mais aguda da pandemia, né? Com a Ômicron, ao mesmo tempo em que os CAPES voltam a vivenciar de também uma forma mais intensa a brutalidade da precarização, né? Assim, dos cortes, né? Da mudança das empresas, os trabalhadores terceirizados, principalmente, né? Sem salário, né? Que eu acho que é uma discussão que a gente faz pouco, assim, né? Dos trabalhadores terceirizados da limpeza, da cozinha, né? Controladores de acesso, super fundamentais para que os serviços aconteçam, é a classe mais atingida, né? Assim, a gente volta a viver um momento assim de transição das empresas que gera muita insegurança, né? E como garantir serviço de saúde mental e, mais específico, né, serviço de saúde para a população que é usuária de álcool e outras drogas, e no Maqueba, uma questão muito específica com a população, por exemplo, em situação de rua, né, que vivem nas cenas de uso, né, ou seja, muito desassistida, né, no lugar histórico, né, ou assistida pela polícia, e fazer esse tratamento de ser assistida por um serviço de direitos humanos, né, um serviço de saúde,
né, o que é isso, né? Eu acho que é por isso que, das poucas coisas que a gente não pode abrir mão, já que a gente precisa abrir mão de muita coisa, né, nos restringindo, é de fazer circular a palavra, é de fazer circular, né, a luta política, é de proporcionar espaço em que todos nós, usuários, trabalhadores, familiares, né, a gente reviva um pouco, né, da luta mesmo, né? Assim, acho que a fome, a miséria, a violência, né, que são temas que aparecem manifestados na crise, né, dos usuários que nós atendemos, elas ganham contornos mais graves nesses momentos, né? E não há outra forma, né, de fazer serviço de saúde mental comunitário, popular, se não for com a inclusão de todo mundo, né, nos espaços de mobilização política, né? Então, acho que é isso, né? Importante também estar nesse momento aqui na Frente Tamira, abrindo esse espaço de conversa, né? Claro que enquanto gestor de CAPs, né, isso é mais complexo, né, porque tem a exposição, tem a questão dos assédios, né, enfim, é difícil, mas que a gente consiga, inclusive nos espaços de gestão, possibilitar, né, que os usuários e usuárias cresçam nesse sentido, né, que não sejam diminuídos, que não sejam mais silenciados, né, mas pelo contrário, né, que a gente seja canal de denúncia e de propostas, né, de transformações, né, no serviço, passando pela garantia dos direitos humanos dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos usuários também. Perfeito, perfeito, Rafael. Muito obrigado pela fala. A gente vai seguir aqui uma lista de inscrições que as pessoas levantaram a mão para rodar o nosso papo. Gleice, se você quiser falar um pouquinho. Boa tarde, eu sou Gleice aqui do CAPS Fernando Diniz, estou nele, inclusive. Eu entrei atrasada, né? Então eu peguei a fala do Rafael. Aí só para contribuir que o Fernando Diniz não fechou as portas, né? Inclusive hoje nós temos 8 pacientes acolhidos em acolhimento. O que a gente está fazendo é restringindo a convivência, trabalhando de uma outra maneira, mais nos espaços abertos, né? Porque muitos profissionais positivaram, não só profissionais, como também usuários. Então, a gente está tendo mais cuidado, mas o CAPS, em momento algum, fechou as portas. Está funcionando, a gente restringiu as atividades de grupo, né? Os acolhimentos de primeira vez a gente está fazendo, e crise aguda a gente está sustentando no CAPS, né? Sabendo que é um momento delicado. Toda semana aqui, eu acho que a gente tem hoje 12 profissionais que positivaram para Covid, e eu acho que 2 ou 3 pacientes. Então, por conta disso, a gente tirou em supervisão, que a gente, a cada quinzena, a gente reavalia o que é possível e o que não é, através da supervisão clínica. Não sei, eu entendi que o tema era por aí. Era só para estar contribuindo. Então, Gleice, obrigado. O tema é por aí mesmo, é o tema da questão da participação social, das assembleias, dos conselhos gestores, se há, como estão funcionando na pandemia. Eu tenho algumas perguntas que eu queria colocar para a Bruna, mas a Cássia, eu sei que ela tem que sair às 6 horas, ela está inscrita, talvez eu ia propor dela falar agora, e até porque ela colocou uma pergunta, né, no chat sobre a representatividade dos conselhos gestores, se eles devem ou se eles podem dialogar com as instâncias gestoras da saúde mental. Cássia, você quer falar, então? Aí depois eu falo. Parece que esse momento, né, é o momento das representatividades dos coletivos, né? O Ailton Krenak que diz belamente: se a comunidade está bem, eu também estou bem. Então, acho que a gente pode aproveitar isso do Ailton, essa potência, e levar para esses conselhos no sentido de ações. E uma outra coisa também que eu queria falar é que, dentro desse outro tópico de não poder nos reunir, enfim, que se afixasse, né, tipo de um jornalzinho que fosse distribuído entre os frequentadores dos CAPs, e também que o espaço da praça pública, né, como canta o Caetano, a Praça Castro Alves é do povo, a praça é de todo mundo. É para colocar lá várias vezes, quando eu estava em Rubens Correia, a gente ia para a praça,
e colocava papeizinhos a partir dos frequentadores, isso surtia um efeito muito grande no sentido de convocar a comunidade também, né? Então, acho que conselho gestor, comunidade e os coletivos diversos têm um peso muito grande nesse momento de tanta dificuldade, né, em função dessa exacerbação da pandemia. Obrigada. Muito Obrigado, obrigado, cara. Cássia. Leandro, você vai querer... A gente tem umas inscrições aqui, eu queria compartilhar com vocês, né, para ver se está seguindo certinho. Seria Leandro, Yolanda, Bruno e Irma, tá certo, gente? Eu me coloco depois também. Eu O acho que Carlos vai... Henrique ali também. Não, a minha pergunta é só assim, né? Se as pessoas que participam do conselho gestor, né, depois quando chegar, se a Bruna pode dizer, né? Ela disse assim que eles são geralmente eleitos. Então eles podem ser indicados ou eles sempre são eleitos ou isso vai depender do CAPES. Como é que funciona? E assim, a composição de um conselho gestor, ela leva em conta usuários, familiares e trabalhadores, como é que é isso? E se há alguma ideia ou sugestão de como iniciar um conselho gestor do seu CAPES? Oi, gente, boa tarde, né? Então, eu também, assim, primeiro eu queria aproveitar o que a Cássia falou, foi perfeito, assim, e lembrar que no Miriam Makeba não, desculpa, gente, a gente ouviu falar tanto do Miriam Makeba que eu acabei me confundindo. No Neuza Santos, as assembleias não pararam, muito pelo contrário, eles continuaram fazendo assembleias numa praça, com distanciamento, e assim, foram experiências muito bonitas. Eu consegui ir em uma, né? E foi muito legal, né? Assim, vocês sabem que eu sou super fã do Neuza, né? Então, sou até suspeitíssima para falar, mas assim, é uma experiência. E essa coisa que a Cássia falou de colocar anúncios, né, panfletos, é super interessante. A gente perdeu essa capacidade de dar informação, né? A gente tem quadro de anúncio em todos os CAPs, todos os CAPCIs, todos os CAPCD, e eu não vejo informação sendo passada. A gente vê os quadros de anúncios praticamente vazios, gente. Sabe? Aproveitar essa época em que a gente não pode fazer assembleia, em que a gente não pode reunir, e colocar informações, sabe? Colocar panfletos falando sobre as coisas importantes, né? Falando sobre as questões. E, assim, esse conselho gestor, realmente, eu ia perguntar para a Bruna exatamente isso. Como construir um conselho gestor e por que nos CAPCIs não existem conselhos gestores? Eu não tenho notícia de nenhum CAPCI. Leandro, que é de CAPCI, sabe também. Não existe conselho gestor em CAPCI. Eu me lembro que uma vez eu perguntei, quando eu ainda era da Camurja, eu perguntei, poxa, a gente podia, né, a gente, enquanto diretoria da Camurja, a gente podia participar, né, com vocês das reuniões de equipe para tentar trazer as demandas dos familiares, né, para as reuniões de vocês, a gente tentar resolver, construir junto. Nossa Senhora, parecia até que eu estava querendo tirar o emprego do pessoal do CAPCI, gente. Entendeu? Parecia que eu estava querendo espionar o CAPCI. Ah, mas por que você está querendo isso? Eu falei, gente, eu não quero ouvir estudo de casa de vocês. Não. Quando chegar a hora do estudo de casa, a gente sai de fininho e vai embora. A gente só quer discutir as questões práticas dos serviços. Ajudar a resolver junto com vocês. Sabe? Então, assim, é uma caixa preta. Sabe? Parece que o serviço é uma caixa preta intransponível. Entendeu? Para o usuário e para o familiar. Então, eu queria que a gente pudesse conversar sobre os conselhos gestores, sabe? E botar para funcionar de verdade nos serviços, em todos. Todos os serviços, CAPs, CAPCIs, CAPS-ADs, entendeu? Porque tá difícil, gente. Eles estão comendo a gente por fora, sabe? E a gente está deixando, tá? Obrigada, viu? Boa tarde. Eu vou tomar a liberdade de fazer um adendo na sua fala, Yolanda, porque eu acho que a sua fala toca um tema super importante que a gente já tratou aqui na frente. Inclusive, a gente fez um curso que é sobre barreira de acesso. Né? Você toca no tema da comunicação. É preciso que a gente estabeleça canais de comunicação, canais efetivos de comunicação, porque isso
é barreira de acesso ao cuidado? Eu vou, ao invés de responder suas perguntas, Leandro, eu vou sugerir que Mauro responda, até porque Mauro se apropriou muito mais do que eu nesse processo de construção do conselho gestor, mas eu vou responder essa como criar o conselho gestor, porque eu acho que, na verdade, eu vou fazer uma proposta para todo mundo que está aqui. Leandro falou agora sobre a barreira de acesso, né? E quando eu levantei a mão porque eu fiquei com vontade de falar do portão fechado que a dona Vera falou. Para mim, foi uma síntese de tudo que a gente estava falando. E é engraçado que essa história de o CAPS nunca fechou as portas, essa coisa de aberta ou fechada apareceu várias vezes. Eu acho que não é à toa que essas falas aparecem justamente quando a gente fala de participação, né? Eu acho que, assim, todo mundo aqui falou um pouco das dificuldades, né? Do quanto que é difícil construir espaços de participação. Isso não é à toa, é porque, historicamente, né, a gente, como país, tem uma democracia muito jovem ainda. Então, literalmente, a gente, enquanto pessoa, não sabe ser democrático. A gente está aprendendo ainda, né? Isso é uma aprendizagem que leva muito tempo. Então, a gente precisa exercitar isso para a gente aprender, né? Por isso que é tão difícil, por isso que, às vezes, a gente chama, as pessoas não vêm, né? Por isso que as pessoas, às vezes, não sabem como se apropriar dos seus direitos, né? Então, talvez o que eu queria trazer como provocação para a gente aqui, né? Falando aí com a dona Vera, que disse que durante a vida inteira sempre manteve as portas abertas, né? E agora, durante a pandemia, teve que fechar. Considerando que a gente já, historicamente, já não sabe muito como ser democrático, está aprendendo, né? E a pandemia veio e dificultou ainda mais nossa vida. Como é que a gente pode, né, a partir aí da participação, abrir mais as portas do CAPS, né? E aí abrir, eu estou falando desde mudar as políticas públicas e reaver o que a gente perdeu nos últimos anos, né? Até pensar o miudinho ali do serviço, né? Lá no Franco, o conselho gestor, ele nasceu quando a gente estava no processo de greve, né? Isso sem receber. E aí um usuário nosso levantou a mão e a gente ia para a Assembleia e dizia, olha, a gente na nossa reunião discutiu assim, 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 então essa semana o CAPS vai funcionar assim, assim, assado. Aí um usuário levantou a mão e falou assim, se é na reunião de equipe que as decisões são tomadas, por que eu não estou participando dela? A partir dessa provocação, a gente ficou super mexido, assim, e aí a gente foi caminhando até que o conselho gestor surgiu, assim. Então, essa pergunta, como criar um conselho gestor, eu acho que é uma pergunta super importante. E aí, o que eu queria deixar de convite para vocês, assim, né, eu acho que eu estou lá junto com o pessoal do CAPS, a gente tem pensado sobre o que significa, o que é um conselho gestor, né? Tem o coletivo participação, tem vocês aqui no NUPSAM que estão fazendo esse levantamento sobre as associações. Então, eu acho que, conversando aí com o André, que falou de várias iniciativas que estão isoladas, né, me parece que a gente tem várias pessoas pensando isso, mas a gente poderia se juntar e pensar uma ação, sei lá, que fosse uma ação formativa mesmo, né? Que a gente pudesse oferecer algum tipo de consultoria, sei lá, curso mesmo para os CAPs, para ajudar a formar, porque lá no Franco Basaglia a gente enfrentou um pouco o desafio de criar, mas a gente já tem um certo know-how, né? Então a gente poderia se unir e pensar como fomentar a criação desses conselhos gestores aqui no município, né? Em São Paulo, por exemplo, tem uma lei municipal para a criação de conselhos gestores nas unidades, né? A gente aqui não tem isso. Então, para eles existirem, a gente precisa mobilizar e puxar, né? Assim, então, fica aí uma ideia ambiciosa para um futuro, quem sabe, né? A gente conseguir se unir e fazer ações nesse sentido, né? Mauro quer falar, já que a Bruna remeteu para ele, antes da gente seguir? Depois da provocação da Bruna, realmente a gente também contou aqui no CAPS, não só com essa colocação do usuário, que para nós é extremamente querido e caro, e é membro efetivo do Conselho Gestor, que é o João Vasconcelos. A gente contou também com a equipe e com a administração querendo fazer isto.
Quer dizer, eles foram questionados, foram colocados quase que à prova, mas estiveram abertos para compor com os usuários e com os familiares essa ideia do Conselho Gestor. Então, o estatuto foi feito baseado no estatuto do Conselho Gestor do Hospital dos Servidores de São Paulo, adaptado à nossa realidade, e isso foi uma coisa que foi muito importante. Nós, inclusive, fizemos algumas apresentações em alguns espaços sobre esse Conselho Gestor que nós estávamos criando, e agora a gente já tem realmente um know-how e está trabalhando já para fazer um novo estatuto, já bastante adiantado em termos de participação, em termos de inclusão, para colocar não só os familiares, os usuários, mas a sociedade na discussão dos CAPs. Então, nós estamos realmente dando o nosso segundo passo. Nós vamos para a nossa eleição. A eleição é direta, ela não pode ser por aclamação na Assembleia ou por apresentação de cada usuário. Aqui a gente fez a eleição direta, com cada usuário participando aos demais o que eles queriam, e aí foram eleitos os usuários. No caso dos trabalhadores, também entre os trabalhadores foram escolhidos os que iriam participar do Conselho Gestor, e os únicos membros que são cativos são a diretora e a coordenadora técnica, que fazem parte da equipe e que coordenam o CAPS. Mas o restante é eleito entre os seus pares. Pode ser uma eleição, pode ser por aclamação, se a Assembleia assim decidir, se for mais fácil, mas a gente aqui já está pensando nesse pleito de 2022 de fazer uma coisa bastante ampla, com plataformas e com pessoas falando o que eles pretendem defender dentro dos conselhos gestores. Muito interessante, Mauro. Vou passar a palavra então para a Irma, para compartilhar um pouco da experiência que ela falar. O que eu quero compartilhar, a minha filha, eu sou familiar da Helena Maria Ribeiro, que é usuária do CAPS Casa do Lar, São Francisco de Niterói. Antes da pandemia, nós tínhamos as reuniões, as quarta-feiras maravilhosas, muito boas. Quer dizer, é o que a Vera falou. Todos, uma só voz, todos. Porque a hora de reunir os familiares para estar nessa assembleia, os familiares correm. Eles não querem ter este compromisso. A gente precisa estar catando, conforme a Amanda falou, era na praça, era nos consultórios que a gente ia para avisar, para falar que ia ter uma assembleia, que ia ser muito boa. Uma época faltou, até papel higiênico lá faltou. E remédio nem se fala, né? Que está em falta, conforme esse casal falou, que esqueci o nome. E o remédio está em falta mesmo, nós estamos numa luta severa com esse negócio de medicação. Estamos lutando. Então, quem fazia a reunião do CAPES às quarta-feiras era a assistente social. Não posso deixar de não falar dela. Era a Adriana, excelente pessoa, expor tudo que é da Assembleia, que nós aprendemos, e podemos passar para as gestores. Porque se a gente não tiver na Assembleia para saber, está faltando isso, falta isso, é um conserto ali, é uma coisa lá. Como que a gente vai levar? Os gestores não tinha, nunca não tinha. Não sei se agora tem. Eu, dia 29, eu fui levar a Helena para tomar injeção. E tem uma coisa que aconteceu, que eu fico até muito triste, que tem os usuários antigos. Sumiu tudo. Não tem ninguém. Só tem usuários tudo novos.
Quer dizer, eu ia ficar até começou a Assembleia naquela quarta-feira, parece que foi o primeiro dia, mas nem me animou de ficar, porque ficaram chamando um pessoal tudo novo, né? Que eu acho que é um pessoal de consultório, né? De rua, que está no. Olha, saí do ar, bati aqui na mão, não sei. Então, é isso. Aí o que eu quero dizer, minha filha está sentindo muita falta. Está sentindo muita falta. Eu boto ela, vai fazer isso, fazer aquilo, né? E a gente sabe como lidar com os filhos assim, né? Hoje em dia ela começou a se tratar com 17 anos. Hoje ela tem 59 anos. Ela fez no dia 29 de dezembro. Quer dizer, então a gente tem que ter um jeitinho, né? Eu falo para a irmã que tem a mais velha, bota ela para fazer, porque senão ela fica acomodada, fica deitada, aí fica arranjando outras manias que não tinha. O CAPES era excelente. Eu gostava muito. Agora eu não sei como é que vai ficar essa pandemia. Acabou com o CAPES, né? Para ela, faltou, não faltou remédio, mas depois nós fizemos um movimento, dá um remédio, né? Mas está faltando vários remédios. Não é só lá. E não só remédio. É também os outros CAPES, muito ruim. Tudo caindo. Eu, conforme o que cada um falou, é isso aí mesmo. Eles tiveram garra e ficaram do lado de fora e continuaram. Que eu estou sentindo muita falta do povo antigo. E o povo antigo eu tenho com meus filhos. Conhecia todo mundo, a gente fazia aquela roda com os usuários, né? Porque os familiares eram difíceis de pegar. Se pegasse 2, 3, era um milagre. Então é isso que eu estou passando, concordando com toda a fala que está aí, muito boa, maravilhosa, agradecendo a todos. Muito obrigado. E estamos aqui para trabalhar, né? Para guerrear. Como que a gente vai ter vitória se não tiver guerra, né? A vitória só vem com a guerra. Vamos guerrear. Tchau, um abraço a todos. Tchau. Muito obrigado, dona Irma, pela colaboração. Vamos passar a palavra agora para o Carlos Henrique, para colaborar com a gente nessa roda. Carlos? Boa tarde a todos. Assim, a Paloma do Miriam Makeba, ela está falando que a laje tá rachada, que não tem comida, e que eles continuam trabalhando em tempo integral. Ótimo isso. Mesmo com esse problema todo que nós estamos passando aí, estamos convivendo com isso, mas é ótimo que está funcionando. Agora, quando ela fala que está faltando, nós temos em cada CAPES um coordenador, em cada cidade um gerente e ainda tem o Conselho de Saúde. Eu quero ver o dia que o usuário encher aquele Conselho de Saúde municipal, eu quero ver eles negarem qualquer coisa para a gente. Eu quero ver, não nego. Eu quero ver. Então, assim, é muito difícil juntar, mas quando junto o usuário, eu duvido eles negarem qualquer coisa. Porque o usuário, ele tem lei. O usuário tem lei. O familiar tem lei. O profissional tem lei. Existe uma lei na Constituição em que protege o usuário de saúde. Não é somente de saúde mental. A 10.216 é usuário de saúde mental, mas a lei 8080 é usuário de saúde. Então, assim, eu tenho que ser muito bem tratado, isso está na lei. E eu tenho que respeitar a todas as pessoas que me tratam. Está na lei também. Então, assim, o conselho que eu dou para ela, quem sou eu para estar dando conselho? Mas o que eu falo para ela é o seguinte, procura o coordenador do CAPES, ele é obrigado a procurar o gerente da saúde mental da cidade e, a partir dali, o gerente da saúde mental da cidade é obrigado a passar para a Secretaria de Saúde.
E a Secretaria de Saúde é obrigada a passar para o Conselho Municipal. Porque quando tem o planejamento, o Programa Anual de Saúde, e tem o RAG, que é o que fala em finanças, você tem que comparar um com o outro. Se não bater, na hora de aprovar lá na gestão, não passa, porque no conselho não vai passar. Se trabalharem sério, não passa. Então, assim, a ideia que eu dou para ela e para a assistente social, que eu esqueci o nome, é assim: procure o coordenador do CAPES, procure o coordenador do CAPES, procure o gerente da saúde mental, o gerente de saúde mental, Secretaria de Saúde e Secretaria de Saúde, Conselho de Saúde do município. Tá bem? Muito obrigado aí. Eu vou passar agora para a Ana Letícia. Eu queria só fazer uma pergunta, porque vocês falaram sobre a questão de ser necessário fazer uma legislação sobre o conselho gestor, não é isso? Essa legislação ela tem que vir por algum órgão ligado à saúde, ou ela poderia vir pelo órgão ligado à pessoa com deficiência? Porque eu e a Ioiô, a gente é do Conselho da Pessoa com Deficiência. Para quem não sabe, meu nome é Ana Letícia Nova, eu sou autista adulta. Acho que eu entendi a sua pergunta, Ana Letícia. De onde que vem essa legislação, né? Se o Conselho da Pessoa com Deficiência poderia propor essa legislação de fazer um conselho gestor para os CAPs. Tá. E aí eu acho que você também está falando do estatuto, né? Que organiza, né, o conselho. Talvez o Mauro e a Bruna possam nos ajudar. Na verdade, assim... Quer falar, Mauro? Pode falar. Não, pode falar, Bruna, pode falar. Não, eu só ia dizer que não é que precisa ter, né? A nossa legislação lá no SUS, ela garante a existência dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Isso significa que a gente tem que fazer essas duas coisas. O conselho gestor, que ele é ligado a uma unidade de saúde, a gente não é obrigado a fazer por lei. Em São Paulo, tem uma lei municipal que exige que os serviços de saúde tenham. Então, lá, qualquer serviço de saúde tem um conselho gestor. Aqui, a gente não tem isso. Então, é facultado ao serviço, né? O serviço escolhe se ele quer ter ou não. Eu não sei se é legal ter uma lei, né? A gente precisaria discutir, porque, por exemplo, lá em São Paulo, eu já vi relatos que o conselho funciona de uma maneira meio burocrática. Como o serviço é obrigado a ter, meio que às vezes tem só para ter, né? Então tem coisas positivas e negativas. O que eu acho importante é, já que a gente não tem uma lei aqui para estimular a criação dos conselhos, como é que a gente estimula que eles existam? Porque a gente tem pouquíssimos aqui no município, né? Então, como a gente fomenta para que mais existam? Eu também acho que o grande empurrão vai ser como fazer com que todos procurem fazer um conselho gestor. A lei realmente ela burocratiza bastante o conselho, mas ao mesmo tempo o garante como um fiscalizador dos contratos. Mas eu acho ainda que uma lei ainda precisa realmente ser muito discutida, como a Bruna falou. Mas o principal é a proposta de criar um conselho gestor em cada unidade de saúde. E aí parte do usuário que deve, como apareceu uma pergunta ainda há pouco, o usuário ter uma participação de 50% no conselho, junto com os familiares, e 25% para os profissionais e 25% para a gestão. Então,
o usuário é o carro-chefe para trazer o Conselho Gestor à luz. Eu queria falar um pouquinho também, saudar todo mundo que participou hoje. Eu acho que está sendo muito legal essa roda, falar sobre as nossas retomadas, os desafios que estão sendo sobre a pandemia e organização própria, para a gente dar conta disso. Eu sou assistente social, eu estou no CAPS Maria do Socorro, que é na Rocinha, onde a dona Vera falou, e eu vou pincelar algumas coisas que vieram na cabeça, no meio de todo mundo, conversando um pouquinho, que eu acho interessante. A dona Vera falou dessa questão, né? Porque a gente não retoma, que é uma coisa muito difícil, né? A pandemia, infelizmente, coloca um desafio imenso para a gente, né? O CAPS, no meio realmente, ela disse, é um laboratório de doenças. Quem não sabe, a Rocinha tem uma estrutura, uma casa em cima da outra, tem uma estrutura de determinação social de saúde muito forte. Lá, até hoje, tem a tuberculose, é uma coisa crônica, difícil de ser esvaziada, né? E aí, as questões para a gente ter uma mediação mínima de não ter riscos se mostram cada vez mais difíceis, né? Há 2 semanas atrás, ou uma semana, essa pandemia fez metade do CAPS, metade dos profissionais do CAPS ter que ficar em casa e outra metade no serviço. Então, está sendo desafios imensos. Sem contar que o container onde que a gente está hoje em dia, né, é um container que é dividido a UPA, a Clínica da Família e o CAPS Maria do Socorro. É um lugar onde que não tem janelas, né? Então, são vários desafios. A gente querer colocar isso para fora do CAPS e essas questões demais. Eu acho importantíssimo ela ter trazido essa questão de por que a gente se desfaz disso, por que a gente não retoma isso. Esse é o grande dilema que eu acho que a gente traz aqui, porque a gente está no momento mais amplo, para além do CAPS só, de total recrudescimento, né, que o pessoal fala, né? Deslocamento do dinheiro da saúde para setores religiosos, desfinanciamento pela emenda constitucional 95 durante 20 anos abaixo da inflação para saúde e educação, o Previne Brasil na estratégia de saúde da família, retirando fomentos principais para a construção do NASF, que é o PAB fixo, variável. É um conjunto de coisas que está atacando a gente. E aí veio essa pandemia, né, que desmobiliza, dificulta as nossas necessidades. A companheira do Miriam falando que essa possibilidade de fechamento, porque é totalmente ligado com esse desfinanciamento, e essa luta cotidiana nossa, que monta esse cenário, mas essa análise mais pessimista, da análise da realidade, monta, na verdade, a nossa necessidade da nossa vontade, né, de se organizar, seja ele numa assembleia local, que é o primeiro faísca que a gente tem que trazer, né, seja ele numa organização assim, entre o institucional e um diálogo, que eu acho que é importante, que todos nós somos trabalhadores propriamente de serviço, trabalhadores que utilizam o serviço, e trabalhadores familiares que são atravessados por esse recrudescimento também. Porque familiar que está agora pensando no preço do gás, pensando na gasolina que está aumentando o preço do arroz, do feijão, tendo que trabalhar mais, tendo que sustentar em casa, ao mesmo tempo sustentar a crise, que não é fácil. Então, são várias questões que a gente tem que se organizar conjuntamente. E eu acho muito interessante essa roda para a gente refletir isso, né? Como a gente vai dar o primeiro passo? Seja debater para construir lei, pode ser um caminho, seja por movimentos paralelos, como há pouco tempo teve a FASM, né, a Frente Ampliada para Saúde Mental Popular, né? A gente está tendo aqui eu estou na 2.1, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro, teve o Fórum de Saúde Mental da CAP, da AP 2.1, onde que teve o debate também sobre a possibilidade da gente fortalecer a retomada nessa questão do coordenador, como o Carlos disse, o CAPS poder dar sustentação para voltar às associações de usuários e moradores. Isso seria interessante, essa relação, essa que a Bruna falou também de um certo nível de apoio para a formação, né?
que não é simples também, fazer uma ata, fazer as coisas, a gente tem que fazer em diálogo, estar em total sintonia, né? Trazer dessas demandas do cotidiano a nossa pauta maior, que é voltar isso, ou avançar, né? A gente tem que colocar isso é uma questão de necessidade, né? Necessidade nossa, para até sobreviver com uma saúde mental real, né? Que dê conta de um cuidado humano real, que esse é o cuidado em liberdade que a gente aposta, né? Que é um cuidado onde que é territorializado, que entende as demandas concretas das pessoas, que não é só uma questão da saúde, mas é uma questão da saúde como um todo, né? Da saúde mental como um todo, as condições de vida das pessoas. Eu acho que eu tenho que saudar muito essa mesa, eu acho muito importante. Dona Vera trouxe várias problemáticas que acho que a gente tem que trazer de novo lá para o CAPS, essa faísca, né? Essa vontade da gente se organizar para consolidar algo que seja nosso, que a gente possa dar uma direção melhor. E eu estou muito feliz com todo mundo aqui. Eu queria agradecer demais por mim. Eu não estou fechando nada, quero abrir mais a roda, mas eu estou muito, muito animado porque a nossa vontade esteja mais alinhada, porque a gente sabe que tem muita tarefa, né? É muita coisa. Eu, como assistente social, eu fico assim, pô, a gente tem o Conselho Municipal, por exemplo, a Dona Vera aqui do Conselho também, Distrital de Saúde, tem essa questão da gente ter espaços também da saúde mental no Conselho Distrital, levar para o Municipal, levar acúmulos para... Esse ano vai ter a Conferência Nacional, e isso é um pedaço do caminho, que a gente tem que se organizar, coletivizar e lutar. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado. Vou passar a fala para quem quiser também abrir, ou se a gente possa também retomar para os nossos convidados. Obrigado, Matheus. Obrigado a todo mundo. Eu acho que é isso, né? Então, não sei se Bruna, Mauro querem falar mais alguma coisa. Enfim, vamos fazer mais uma rodada, se alguém quiser falar, e a gente vai encaminhando para o final da nossa roda. Eu só queria fazer uma fala final, assim, de que eu acho que o que fica para mim é um pouco a provocação mesmo, né? Assim, acho que a André falou, teve um momento que era muito forte a discussão dessa questão da participação, e aí depois isso foi esvaziando, né? E eu acho que isso não é uma coisa que aconteceu só no interior, sabe, André? Eu acho que isso aconteceu em todos os lugares, né? Então eu acho que esse espaço foi fundamental para a gente sair provocado mesmo, assim, né? Pensando no que a gente discutiu aqui, pensando como a gente pode fortalecer os espaços de participação em todos os lugares que a gente está, né? Então, que seja aqui uma sementinha, uma pulguinha atrás da nossa orelha, pelo menos eu estou saindo daqui assim. Eu só queria deixar uma ideia de que quando o nosso novo estatuto estiver pronto e aprovado, que a gente possa disponibilizá-lo em algum espaço para que outros CAPs possam ver como funciona e como isso pode trazer novas luzes para o debate e para a saúde mental. Ótimo, Mauro. Talvez pode ser pela Bruna, pode me enviar. A Maria, que está aí do seu lado, né, pode também enviar e a gente compartilha com as pessoas. A gente tem o contato aqui das pessoas que estão hoje, temos os grupos e a gente faz isso, né, chegar até quem tem interesse de ler, de conhecer o estatuto aí do CAPS Franco Basaglia. Alguém mais? Só um adendo rapidinho à coisa que o André falou, que a Bruna falou agora também. Essa coisa da gente sair do nosso quadrado é muito difícil, gente. Porque eu já cansei de ser chamada de maleducada, já cansei mas esse é seu tom, Yolanda, sabe? Esse é seu tom de voz. Por simplesmente virar para o pessoal da luta da pessoa com deficiência e dizer, olha só, não dá para continuar só no quadrado da pessoa com deficiência. Tem a deficiência psicossocial, que são as pessoas dos transtornos mentais, que não são levadas em consideração nessa luta, e a gente tem que lutar junto, entendeu? Só por dizer isso, eu fui chamada de sem educação, eu fui chamada de, mas esse seu tom de voz, Yolanda. Teve uma reunião que o Matheus lá do Neus até estava,
E a mulher reclamou porque ela falou que os CAPs usam constelação parental. Eu falei, epa. A mulher nunca entrou dentro do CAPC na vida dela. O filho dela nunca nem sentiu um cheiro de um CAPC. Entendeu? É totalmente mundo azul, a mulher. Entendeu? Lá em São Paulo. A mulher é do Jardim de São Paulo. Mundo azul total. E vem me falar de CAPC. Eu falei, epa, minha senhora. Desde quando a senhora pode vir aqui dizer que CAPC usa constelação parental? Não, negativo, fofa. Aí não. Aí é chute na canela. Ai, esse seu tom de voz, Yolanda. Eu falei, meu tom de voz é esse, fofa, porque se eu falar baixinho, ninguém me ouve, porque minha voz é de taquara rachada. Eu tenho as cordas vocais ferradas, entendeu? Se eu não falar assim, entendeu? Ninguém me ouve, entendeu? Então, assim, as pessoas ficam nos seus quadrados. E não é só na cidade pequena, não, André. É no Brasil inteiro, por isso que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje. Porque está cada um no seu quadrado, olhando para o seu próprio umbigo. Entendeu? Sabe? Está todo mundo vivendo a dialética do senhor escravo. O escravo, o negro doméstico, e eu só posso falar com a maior tranquilidade porque eu sou preta. Entendeu? O negro doméstico acha que é nhonhô. Entendeu? E vota no Bolsonaro. E aí a gente está vivendo do jeito que a gente está vivendo. Entendeu? É curto e grosso, não tem para onde correr. Entendeu? Então a gente está vivendo desse jeito aí. E não é só na saúde mental, não é só na saúde, não, é no Brasil inteiro. É uma doença. Nós fomos deformados enquanto nação. Nós fomos deformados. A gente tem que primeiro descolonizar esse país, acabar com esse patrimonialismo, entendeu? Patriarcal, sabe? Branco que tem nesse país. E refazer tudo. Aí pode ser que dê jeito. Mas aí é coisa para 2, 3 gerações para frente. Entendeu? Desculpa, gente, mas tinha que falar. É isso. Esse é a minha voz. Sabe? Sou muito sem educação. Obrigado, Yolanda. Rafael? E, gente, para me despedir também, né? Fazer coro com as últimas falas, também colocando a minha preocupação, dado o contexto atual que a gente vive, né? A era bolsonarista, das narrativas de Bolsonaro, da morte, né? Da morte em detrimento da vida, e não à toa que a gente hoje vive um momento muito dramático, assim, na RAPs do Rio de Janeiro, dos CAPs, né? A falta de medicação dos usuários, né? A falta de pagamentos de trabalhadores terceirizados, nada novo, né? Mas que tem retomado de forma intensa, né, ultimamente. Né? A gente viveu a gestão macabra do Crivella e agora com o Eduardo Paes, algo que se repete, que a gente, só que também me causa estranheza e angústia um pouco da nosso silêncio. Né? Acho que a retomada, né, dos passos, né, do nenhum trabalhador a menos, no serviço de saúde a menos, né, ou seja, de que forma a gente consegue operacionalizar nossas discussões aqui na frente da mira, né? Eu acho que não tem passo de mágica, né? A não ser o trabalho mesmo comunitário, né? Dos coletivos, de retomar as assembleias, e aí no contexto da pandemia a gente pode discutir as formas que elas devam acontecer, mas isso não pode parar. Né? Eu acho que tempos assim, tão cruéis assim, né? Precisam de respostas mais radicais, né? Mais coletivizadas, portanto, mais afinadas e alinhadas, né? Para que não se exponha o trabalhador dentro de um contexto em que o assédio moral, né? As perseguições políticas, né? Vai alguém falar que cracudo não merece morrer hoje em dia no Facebook, né? O que acontece, né? A era do cancelamento, enfim. Eu acho que isso, e estou me colocando, né? Claro que hoje eu estou numa posição de gestão, né, de CAPES, mas tem toda uma história ligada ao movimento popular, ao movimento de luta pelas favelas, e eu estou aqui me colocando também à disposição, né, e na disponibilidade para que a gente possa pensar formas de coletivas, né, de não só sair da crise, mas de reinventar uma nova política, né, de
Muito obrigado, Rafael. É isso daí, fazemos coro. E André, quer falar? Agora a gente não tem considerações finais, né? Desabafo final, né? Então vamos lá. Olha, o que eu quero falar é o seguinte: a nível de desabafo mesmo, a gente tem que instrumentalizar essa questão do online, porque por exemplo, a gente falou dessa questão do conselho gestor. A minha vontade é correr para o CAPES, mas está tendo uma dificuldade, porque eu nunca tinha ouvido falar em conselho gestor. E lá atrás me ocorreu uma coisa assim, como eu falei que eu gosto de ficar tendo ideias, aí eu achei que eu estava tendo uma ideia meio maluca, né? Gente, vamos juntar um grupo, já que tem tantas pessoas mobilizadas, lá no CAPES, no caso, né? Vamos juntar um grupinho, fazer alguma coisa, e ainda eu estava falando do conselho gestor. Eu não sabia, eu nem cheguei a falar, na verdade só fiquei na fase do pensamento, só não cheguei a falar, não. Me pareceu absurdo na ocasião, sabe? Então nem cheguei a falar. Agora, depois de muito tempo, chego aqui. Então, mas em face à pandemia, a gente tem que. Eu sei que tem toda essa dificuldade de acesso, essa coisa que a gente sempre fala, que você lembrou aí, Leandro, mas as pessoas que têm conexão, né? Porque a gente está falando de conexões, né? E dentro da pandemia, as pessoas que têm conexão, a gente tem que estar, sabe? Vamos fazer barulho por aqui mesmo. Porque a gente não está podendo ir para a rua, né? Dá vontade de ir para a rua, mas a gente não quer. Por exemplo, eu não estou com medo de correr risco, mas eu não quero botar as pessoas em risco, né? Então tem essa questão dificílima aí. Então vamos fazer barulho, mais barulho aqui na internet, gente. Vamos fazer. Obrigado, André. Eu acho que essa foi uma roda importante, né? Estamos aí retomando os nossos trabalhos esse ano. Semana passada a gente falou sobre os aumentos dos casos de Covid. Nós tivemos aqui o médico Victor Berbara. E hoje, então, a gente falando a questão da participação social. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Semana que vem, mais uma vez, estaremos aqui 5 horas da tarde. Até terça-feira da semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau, e fora Bolsonaro! Boa noite, gente. Fora. Cuidem-se. Sueli, só vejo você por aqui, Sueli. Ótima Tchau, gente. Tá certo. Fora, mas vamos tirar esse sujeito no voto para ele poder ir andando para a cadeia, tá certo? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa semana.